Olá, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas pela CPAD, classe adultos, no quarto trimestre de 2019. Com esta temática abençoadora, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Comentarista pastor Osiel Gomes. Obrigado a todos que nos acompanham neste canal. Lição 10. O pecado do homem segundo o coração de Deus. 8 de dezembro de 2019. Textuário. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel, capítulo 11 e o verso 27. A verdade prática nos diz: somente o revestimento da graça divina, na força do poder do Espírito Santo, pode nos livrar do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Leitura bíblica em classe, 2 Samuel 11, versos 1 ao 18, que fundamenta essa nossa lição com o pecado de Davi e Betseba. Introdução. É muito comum vermos as pessoas fazerem as suas escolhas, sem pensar nas consequências que elas trarão. Para muitos, e talvez para nós mesmos, o que vale na hora da escolha é o prazer imediato e a vantagem que se obterá. A preocupação com as consequências e implicações é mínima, ou até mesmo inexistente. Esse imediatismo, infelizmente, tem afetado muitas pessoas. E não são poucos os crentes que seguem por este caminho. O resultado são inúmeros conflitos e dramas familiares. A história de Davi em questão e do seu adultério com Batseba serve para demonstrar que na vida não podemos fazer as nossas escolhas de modo inconsequente. Todas as escolhas que fizermos trarão consequências, que podem ser boas ou ruins. Elas nos aproximarão ou nos afastarão de Deus. E esta lição do pecado de Davi e Batseba demonstra que na vida cada escolha feita de forma errada resultará em consequências desastrosas. Vimos que a escolha de Davi foi determinada pela sua ociosidade em tempos de guerra e descuido espiritual. No entanto, apesar do grande pecado cometido por ele e Batseba, dos desdobramentos de suas escolhas e das trágicas consequências, Deus demonstrou a sua graça e amor, restaurando-os, perdoando-os e ainda mais, concedendo a eles a oportunidade de terem outro filho de quem descenderia o Messias, o Salvador Jesus Cristo. A falta de vigilância de um homem segundo o coração de Deus e o ambiente em que Davi pecou. As escolhas erradas de Davi e Batseba foram derivadas de atitudes espirituais apáticas, as quais denunciam a falta de vigilância. Embora o texto bíblico enfatiza o pecado de Davi, não podemos deixar passar de modo despercebido a conivência de Betseba com os fatos. Diante de tudo, não há o registro de qualquer protesto contra aquela situação, nem mesmo um mínimo indício de reprovação ou desconforto por parte de Betseba. Por isso, consideramos que a sua participação também foi decisiva para a prática do pecado. Para entender o que ocorreu com Davi e como um homem segundo o coração de Deus pôde trazer ruína para a sua vida e família, precisamos entender o que estava acontecendo com ele e em que circunstâncias sua escolha ocorreu. Em 2 Samuel, no capítulo 11,
e no verso 1 temos o contexto em que Davi comete o adultério com Batseba, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Davi ficou em Jerusalém. Tais palavras parecem uma crítica à atitude de Davi e apontam para as circunstâncias que o pecou. Ao que parece, Davi negligenciou as suas obrigações como rei de Israel. Ele deveria ter acompanhado o exército, mas preferiu ficar em casa na ociosidade a descansar no momento errado, enquanto seus homens estavam em batalha. Veja o verso 2 e compare-o com os versos 1 e 11. A escolha de Davi foi determinada por sua atitude de negligenciar seus deveres como servo de Deus, visto que a posição que ocupava fora estabelecido pelo próprio Deus. O Senhor o havia ungido como rei para governar e estar à frente de Israel, conforme 2 Samuel, capítulo 11 e o verso 2. Em sua ociosidade e negligência, Davi, ao olhar pelo terraço de sua casa, avistou uma mulher que era muito formosa tomando banho. A narrativa dos fatos dá a entender que Davi agiu de forma descuidada. Estava onde não deveria estar e olhou para quem não podia olhar e cobiçou o que não era seu. Talvez as grandes conquistas de Davi, narradas no livro de 2 Samuel, principalmente nos capítulos 8 e 12, a posição de segurança e o conforto que havia alcançado tivesse subido a cabeça. E nesse momento o orgulho tomado conta do seu coração a ponto de baixar a guarda espiritual do seu coração. Ou seja, ele havia deixado de vigiar e esquecido que a carne é fraca, conforme Mateus 26 e 41 e 1 Coríntios 10 e 12. A história do adultério de Davi nos ensina como é necessário cuidarmos da nossa vida espiritual, mantendo constantemente vigilância para não fazermos as escolhas erradas. Davi subestimou a sua natureza pecaminosa, esquecendo-se de que ainda era um pecador e precisava vigiar sempre. Se tivesse agido diferente, não teria tomado a decisão de olhar pelo terraço e mandar buscar para si a mulher que não era sua esposa. Ainda hoje muitos caem em tentações como Davi caiu, por subestimarem os perigos espirituais. Quantos são aqueles que fazem escolhas erradas, escolhendo o adultério, a fornicação, simplesmente porque olharam pelos terraços, acessaram aquela página na internet com imagens próprias que não deveriam acessar, cederam à tentação de dar uma olhadinha apenas. E isso desencadeou outras atitudes e escolhas que resultaram em ruínas espiritual. O que Jesus ensina em Mateus 5, 27 ao 30? Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já o seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Estes ensinamentos devem ser levados em conta para não fazermos escolhas semelhantes às escolhas de Davi. Vigiemos para não cairmos em tentação, fazendo escolhas que nos conduzam à ruína. O adultério e o homicídio de Davi. Pecado gera pecado. A decisão de Davi, após olhar para Batseba, de mandar buscá-la e deitar-se com ela, cometendo adultério, desencadeou em outras escolhas erradas, na tentativa de esconder o seu pecado.
tudo isso inevitavelmente resultou em terríveis consequências, não só para eles, mas para também seus respectivos familiares. Após ter se deitado com Davi, Batseba achou-se grávida, segundo Samuel, capítulo 11, versos 4 e 5. E quando informado disso, na tentativa de esconder o que havia feito, Davi mandou buscar Urias, esposo de Batseba, sugerindo-lhe que retornasse para sua casa. A intenção de Davi, friamente calculada, era que Urias se deitasse com sua esposa, capítulo 11, versos 6 e 8, pois uma vez que tivesse contato íntimo com Batseba, provavelmente consideraria que o filho que ela estava gerando fosse seu. Assim tudo estaria resolvido e Davi e Batseba teriam encoberto a sua transgressão. Urias, no entanto, não aceitou ir para casa, deitando-se à porta da casa real. Ele se sentiu mal diante daquele privilégio, pois sabia que seus companheiros estavam no desconforto da batalha, uma posição bem diferente da ociosidade do rei Davi. Embora que Urias era bem zeloso pelo seu ofício de guerrear por Israel, ele julgava-se no dever de voltar para ajudá-los na guerra. Isso levou o rei Davi a tomar outra escolha errada, por meio do próprio Urias. Ele encaminhou uma carta ao seu oficial Joabe para que o colocasse no local da batalha onde a peleja estivesse mais fácil, para que então fosse ferido e morresse. E foi o que aconteceu. Urias foi morto e Davi tomou Batseba para ser sua mulher. Para Davi parecia que tudo estava resolvido. Na vida, as escolhas erradas que fazemos sempre terão as suas consequências. O que sucedeu com Davi e Batseba é a demonstração disso. Aprendemos na Bíblia Sagrada que aquilo que semeamos, isso ceifaremos. Gálatas 6 e 7. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá para a vida eterna. Gálatas 6 e 8. Davi e Batseba semearam corrupção e tiveram que colher as consequências de seus atos. Isso porque de Deus não se zomba. Gálatas 6 e 7. Os homens podiam ignorar o que Davi e Batseba fizeram, mas Deus, que sonda os corações e conhece todas as coisas, sabia o que eles haviam feito. Salmo 139, ele sonda o nosso coração. Nada ficou encoberto aos olhos do Senhor, que no tempo próprio enviou até Davi o profeta Natã para repreendê-los. 2 de Samuel, capítulo 12, versos 1 ao 15. Nas palavras do Senhor, por intermédio do profeta Natã, as ações pecaminosas de Davi e suas escolhas erradas teriam consequências que afetaria tanto a ele como a Batseba e sua família por um longo período da sua vida. Assunto para a próxima lição. No entanto, situações surgiram como resultado do pecado deles, mas também como manifestação do juízo de Deus. Por causa das suas transgressões, Davi demonstrou-se arrependimento pelo que fez, foi perdoado, conforme 2 Samuel 12 e verso 13. Mas, ainda assim, teve que enfrentar as consequências dos seus pecados. A história de Davi e Batseba, de suas escolhas erradas e consequências trágicas, permanece por todos os tempos como um alerta para todo crente na hora de fazer as suas escolhas frente ao seu livre-arbítrio. Para todas as escolhas erradas existe um preço a ser pago. Dependendo das escolhas erradas que fizermos, o preço poderá ser alto demais, como foi o preço pago por Davi e Batseba. Portanto, sabendo que não podemos ser inconsequentes em nossas atitudes, escolhas, procuremos fazer as escolhas certas,
andar pelo caminho certo, sempre fundamentadas na palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, vigiando e orando sem cessar. Um coração sensível à confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento para receber o perdão. A despeito dos pecados cometidos principalmente por Davi e também por Batseba, Deus os perdoou. O perdão foi declarado logo depois que Davi reconheceu a sua culpa. Disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi também: o Senhor te perdoou o teu pecado, transpassou o teu pecado e não morrerá. 2 de Samuel 12, verso 13. Já foi demonstrado que Davi colheu consequências por causa de suas culpas. Isso quer dizer que receber o perdão divino não implica na anulação das consequências das suas escolhas. No Salmo 51, escrito por Davi, quando o profeta Natã foi ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba, encontramos a confissão do rei de forma bastante detalhada, no qual reconhece as suas culpas. Davi demonstra nesse Salmo 51 a certeza que tem de que Deus pode perdoá-lo e restaurar a sua vida, restituindo-lhe a alegria da salvação. Salmo 51 e 12. Se por um lado a história de Davi serve como alerta de como podemos cair em tremenda transgressão e ruína espiritual, por outro lado, por maior que seja a nossa culpa, mesmo que seja por proporção de culpa de Davi ou até maior, aprendemos sobre a grandeza da ação e misericórdia de Deus. Na descrição do perdão divino concedido a Davi, podemos entender a profundidade das palavras do profeta Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Por maior que seja a culpa de alguém, não é suficientemente grande em comparação à grandeza do amor e a misericórdia de Deus que são manifestados em Cristo Jesus mediante o seu sacrifício na cruz. Romanos 5, 1 ao 11. Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5 e 20. Por maior que fosse a culpa e os pecados de Davi, a graça do Senhor era muito maior, sendo poderosa para perdoá-lo e superar a sua culpa. O perdão de pecados está disponível a todos que, arrependidos, confessarem os seus pecados a Deus. 1 João 1 e 9. As Escrituras nos levam à certeza de que, todas as vezes que confessarmos os nossos pecados, Deus, em sua fidelidade e justiça, satisfeitas inteiramente em Cristo, nos perdoará. Davi foi perdoado imediatamente após ter reconhecido a sua culpa. 2 Samuel 12, 13. É preciso também entender que a certeza do perdão de Deus não deve servir como licença para pecar. Romanos 6, 1 ao 14. Ela serve de conforto e amparo para que, quando pecarmos, podemos recorrer ao nosso advogado e lhe suplicar auxílio e perdão, conforme 1 João 2, 1 e 2. Temos de nos esforçar para não fazermos escolhas erradas que nos levam ao pecado, mas se pecarmos, temos a certeza confortadora do perdão. Além da bênção do perdão, Davi e Batseba foram abençoados com um filho. Assim nasceu Salomão. Com esse nascimento, seus pais foram consolados pela perda do primeiro filho. A essa criança o profeta Natã havia dado o nome de Jedidias, que significa literalmente amado do Senhor. Este seria também alguém usado por Deus em seu serviço,
pois se tornaria rei em lugar do seu pai e seria responsável pela construção do templo de Jerusalém. Segundo Crônicas 3, 1 e 2. Por meio desses fatos que demonstram a bênção de Deus sobre Davi e Batseba, somos encorajados e confortados, pois verificamos que os pecados perdoados do passado não podem interferir ou impedir que sejamos abençoados por Deus no futuro. Deus não mais se lembra das transgressões passadas praticadas por nós e perdoadas em Cristo. Assim, não deixa de derramar sobre nós as suas mais ricas bênçãos. Conclusão: a Bíblia não se limita a apenas descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente os seus pecados e erros e fragilidades. Homens como Noé, Abraão, Jacó, entre outros, cometeram graves falhas e pecados na caminhada espiritual, e a Bíblia não as esconde. Davi, embora ungido do Senhor, não vigiou na sua ociosidade, deu lugar ao diabo e veio a cometer gravíssimos pecados. Entretanto, quando Davi caiu em si, alertado e repreendido pelo profeta Natã, através de uma parábola, o quebrantamento, arrependimento e a transparência em assumir a sua culpa foi de imediato, entrando em um estado de humilhação, pedindo misericórdia divina e com medo de ficar sem a presença de Deus. Assim, o rei Davi fez uma oração e confissão pública em Salmos de número 51. Atitude esta e comportamento diferente do primeiro rei Saul, que não reconhecia suas falhas, era orgulhoso, indiferente e desobediente à voz de Deus, e culpava outras pessoas justificando seus erros. Todos os seres humanos são falhos e qualquer um de nós pode cair. A maneira como resistimos à tentação e a maneira como lidamos com os nossos pecados são ambos indicadores de santidade. Todavia, não há ambiente ou lugar em que estejamos seguros demais para não pecar. Embora salvos em Cristo, ainda convivemos num corpo não redimido, aguardando a maravilhosa redenção eterna, onde o nosso corpo mortal dará um lugar a um corpo glorioso. Enquanto que isso não acontece, travamos as nossas guerras espirituais contra as concupiscências da carne, concupiscências dos olhos, soberba da vida, ciladas malignas e muitas ansiedades e tribulações dessa vida, que só são vencidas com as armas espirituais, conforme Efésios 6, versos 10 ao 19. No entanto, ser escolhido de Deus para algum propósito não nos dá imunidade contra o pecado. Seja um cristão, um irmão simples, um diácono, presbítero, pastor, um presidente e assim por diante. É aí, nessas posições, que devemos orar mais, vigiar mais e fugir do mal, pois as investidas do inimigo também são maiores para os seus escolhidos, que tenham algum propósito e cargo relevante no reino de Deus. Por essa razão, não podemos descuidar-nos da nossa vida espiritual e familiar. É imprescindível estarmos cheios do Espírito Santo para não sucumbir aos desejos da carne. A Bíblia nos exorta a orar e vigiar, bem como nos incentiva que estejamos revestidos da graça divina e cheios do Espírito Santo para resistir às tentações do pecado que a todo tempo nos cerca. Provérbios 28 e 13 nos diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Muito obrigado pela sua atenção até o final desta videoaula. Glorifico a Deus por esse projeto e agradeço a todos os inscritos em nosso canal no YouTube e também
aos que nos seguem nas redes sociais. Que Deus continue abençoando a sua família, igreja, ministério, classe EBD, na paz do Senhor. Obrigado a todos, até a próxima lição e que Deus vos abençoe.